Muito bem, tá aí então, está chegando ele, está no ponto, João Carvalho, muito boa noite, o seu destaque no Ciência Política de hoje. Boa noite, Ananias, boa noite, Cátia, boa noite, Francis aqui. Meu destaque eu vou falar sobre a questão de obras e a questão da gratuidade do transporte, viu? Dá uns insights aí. Tem novidades sobre o projeto do Passe Livre? Novidadíssimas. Olha, exclusivas do João Carvalho, ele vai trazer aqui pra gente. Olha, e o presidente Lula se encontrou com líderes de universidades e institutos federais de ensino no país. Isso mesmo, o encontro aconteceu hoje no Palácio do Planalto, em Brasília. O presidente foi enfático ao garantir que haverá autonomia universitária. Esta autonomia está garantida. Você confere aí a imagem desse encontro de Lula com reitores de universidades e institutos federais, junto com o ministro da Educação, Camilo Santana. Sobre a autonomia, Lula fala. Vamos conferir. Eu quero que vocês saibam que a autonomia universitária será garantida nesse mandato nosso inteiro. Vocês vão ter o direito de ser responsáveis, porque quem é eleito para ser reitor também é gostoso ser eleito, mas também deve ser gostoso ter responsabilidade com o dinheiro da universidade, com a administração da universidade e com o zelo pela universidade. Portanto, não pensem que o Lula vai escolher o reitor que ele gosta. Quem tem que gostar do reitor são os professores da universidade, são os funcionários da universidade, é a comunidade universitária que tem que saber quem é que pode administrar bem por ele. Isso eu posso garantir para vocês, vocês vão ter. Tá aí, garantia de autonomia. Lula também assegurou que vai tirar a universidade pública do obscurantismo, que tenta colocar as universidades no que ele chamou de trevas. Confira a fala do presidente da República. É que não existe na história da humanidade nenhum país que conseguiu se desenvolver sem que antes tivesse resolvido o problema da formação do seu povo. Então nós estamos começando um novo momento. Eu sei do obscurantismo que vocês viveram nesses últimos 4 anos e eu quero dizer que estamos saindo das trevas para voltar à luminosidade de um novo tempo. O presidente também fez uma homenagem ao ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Consellier. Ele que morreu em 2017, menos de um mês após ser alvo de uma investigação da Polícia Federal. Após a sua morte, a forma como a operação foi realizada foi colocada em xeque. Vamos ouvir o presidente Lula. Faz 5 anos e 4 meses que esse homem se matou pela pressão de uma polícia ignorante, de um promotor ignorante, de pessoas insensatas que condenaram as pessoas antes de investigar e antes de julgar, e a gente não pôde nem fazer um ato em homenagem a ele, porque nesse país deixou de existir reunião de reitores há muitos e muitos tempos. Então eu quero aproveitar esse momento, com 5 anos e 4 meses de atraso, e dizer para você, meu caro Luiz Carlos Consellier, que você pode ter morrido a sua carne, mas as suas ideias continuarão no meio de nós. A cada momento que a gente pensar em educação, a cada momento que a gente pensar na formação profissional e intelectual do povo brasileiro. Esteja onde você estiver. Tá aí então, Osmando, fala de Lula garantindo esta autonomia. Os reitores serão escolhidos pela classe de professores e estudantes, pela votação que tradicionalmente acontece, que nos últimos anos não foi seguida pelo presidente, retirando esta autonomia das universidades. E, além disso, um novo momento de saída das trevas das universidades, muita dificuldade nos últimos anos, a gente noticiou de forma reiterada
corte de recursos e esse reconhecimento final ao Luiz Carlos Conselheiro. Verdade, Ananias. Nós estamos presenciando hoje com essa reunião do presidente Lula com os reitores das universidades públicas brasileiras e os institutos federais, a outra face da realidade com que as universidades eram tratadas. Para se ter uma ideia do quanto o governo passado maltratou o ensino universitário, as universidades públicas, que são a porta aberta para o acesso de milhares e milhares de pobres deste país, que jamais teriam condições de acesso à universidade particular, só no Ministério da Educação foram cortados 2,4 bilhões de reais no governo passado. Para se ter uma ideia, o absurdo com que a educação e as universidades eram tratadas no Brasil, só até novembro foram cortados 45% do total do orçamento das universidades federais. E ao invés de avançar, como se avançou, se expandiu nos períodos de Lula e Dilma, houve um retrocesso absurdo. Para se ter uma ideia, às vésperas do jogo Brasil e Suíça, às vésperas não, durante o jogo Brasil e Suíça, naquele momento em que o Brasil estava ali concentrado para ver o jogo e torcer pelo Brasil, o governo Lula cortou 244 milhões de reais nas universidades. Na metade do ano, ele já havia cortado 438 milhões. Então, o que se viu hoje é um momento de esperança de que se volte a confiar e a depositar nas universidades públicas brasileiras todo o nosso esforço para melhorar, para reconstruir este país através da educação. João Carvalho. Eu queria, Zé e colegas, tocar de novo essa questão do reitor, só para você ver como houve uma irresponsabilidade na condição desse inquérito, principalmente na operação, na busca e apreensão e nas prisões, e depois da morte o inquérito foi arquivado por falta de provas. Por falta de provas, sendo que a delegada hoje responde a um procedimento por ter forjado um dos depoimentos. Então a gente tem que ter muita responsabilidade nisso, quer dizer, o cidadão não aguentou a pressão, não porque ele foi fraco, mas porque se contradisse a vida dele, a verdade dele, que era a realidade, né? Então ele acabou tirando sua vida aí, porque ele disse que não... Na própria carta, ele fez uma carta longa, explicando tudo, que não tinha nem sequer gestão sobre aqueles recursos. Os recursos eram administrados por terceiros. Só que num dos depoimentos lá, a pessoa disse que foi obrigada a dizer que o gestor tinha conhecimento. Depois, ela não disse na polícia, mas disse aos procuradores e aos juízes. E o procedimento foi arquivado. E a delegada hoje está aí viva e o reitor morto. Sequer deveria ter sido alvo da investigação, né? Porque não teve ligação direta com esses recursos. Bem o estilo da Lava Jato, na verdade. Foi, inclusive o Dallagnol, na época, tratou como um incidente, né? O próprio procurador, na época. Depois a Associação dos Procuradores da República soltou nota dizendo que não era um incidente. Como sempre, os procuradores, no conjunto, são equilibrados. Mas existem procuradores que metem o pé na jaca aí, que foi o que aconteceu nesse caso lá, né? Kátia. Eu acho que das áreas de maior desastre, principalmente porque é um desastre a longo prazo, é um desastre que vai se demorar, né, a se recuperar. A educação, ela é a longo prazo. Foi a gestão do presidente Bolsonaro, educação e meio ambiente. A economia, ela também ela é importante, ela tem forte impacto. Mas a economia, ela depende de N outros fatores, fatores internacionais, climáticos,
Mas educação e meio ambiente é vontade política, é vontade de fazer. Na primeira semana do governo Bolsonaro, vamos cortar os recursos da balbúrdia. O que é balbúrdia? É a produção do conhecimento que não convém ao governo? Era isso? Depois tivemos um recorde de ministros. Foram 6 e um quinto que não Cada chegou. pior do que o outro. Um quinto que não chegou a ser empossado, né? E aí você tem, desde a educação básica, né, a gente tem aí estudos, o atraso a merenda escolar com altíssima defasagem, o que o governo federal passa para as escolas, para as prefeituras complementarem, mal dá para comprar um pão para a merenda escolar, e a gente sabe que no Brasil há crianças que vão para a escola para estudar e também para se alimentar. Aí vem a questão das universidades, a sequência de cortes, e pior, nós perdemos mentes brilhantes, pesquisadores que já vinham trabalhando em pesquisas importantes para o país, e a moeda do futuro é o conhecimento. Então, assim, foi um desastre. E não vai ser só o governo Lula. Esse compromisso tem que vir agora de vários governos, porque são vários anos para se retomar lá aquele legado que deixou o que é hoje o ministro da Economia, Fernando Haddad, todo aquele processo que foi iniciado. Aquele processo foi iniciado, e para ele ser retomado, talvez precisemos do dobro de tempo em que ele foi feito. E você falou aí de ministros, inclusive com o ministro preso. O ministro Milton Ribeiro da Educação foi alvo de uma operação, acusado de escândalos na pasta, ou seja, realmente com relação aos chefes, aos ministros, aos nomes que tiveram à frente da educação, todos deixaram muito a desejar, inclusive este caso mais grave de Milton Ribeiro, envolvido em escândalo de corrupção. França Teixeira. Das áreas mais afetadas na última gestão, sem dúvidas, a educação foi a que teve mais problemas. Inclusive, se não houvesse a aprovação da PEC no ano passado, esse ano seria ainda mais complicado do que já foi 2022 no que tange à educação pública. Em relação às falas do presidente Lula e de respeito também à escolha das instituições de ensino, dos seus docentes e também dos alunos, eu lembro que o próprio Gildásio, que hoje é o reitor da Universidade Federal do Piauí, ele não foi o primeiro colocado na lista tríplice que foi enviada para o então presidente Jair Bolsonaro. O primeiro colocado foi o André Macedo, mas o Bolsonaro preferiu escolher o Gildásio. Em relação aos cortes, aos bloqueios orçamentários que foram feitos durante toda a gestão do então presidente Jair Bolsonaro, eu me recordo uma nota muito dura que a Universidade Federal do Piauí divulgou no final do ano passado, em que, com mais um bloqueio de recursos, sinalizou que aquele era o momento mais grave da história vivenciado pela Universidade Federal do Piauí. Então, é todo um processo que vai necessitar agora de uma atenção especial da gestão federal para recompor o ensino superior que foi tão afetado pela gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Queria falar, Cátia? Não, Seu Zé. Complementando a fala dos companheiros, sobre tudo o que falou a Cátia, esse desmonte em relação à educação, vou falar de um ponto específico. A CAPES e o CNPq. A CAPES, sobretudo, que forma mestres e doutores, os valores das bolsas estão congelados desde 2015. Desde 2015, os valores são os mesmos, o que inviabiliza totalmente a possibilidade de qualquer pessoa hoje dentro da universidade querer se habilitar a fazer mestrado ou doutorado. Então, eles garantiram hoje que até abril vão fazer o reajuste das bolsas do CNPq e da CAPES. Não só isso, Zé. O próprio ProUni e o FIES tiveram seus financiamentos inviabilizados, com exigências esdrúxulas. Uma das exigências lá é que
por exemplo, o avalista tem que ter uma renda acima de 50 mil reais. Você vai pegar no país quem tem uma renda dessa? É complicado, né? Dependendo do curso, chegava a esse valor. Estou falando do caso específico de medicina. Então, é uma situação completamente descabida. Você... Ah, não, eu deixei o programa. Não, você não deixou. Você fez que deixou, porque quando você coloca condicionantes, impõe valores, faz aumentos nas contrapartidas, você inviabiliza. São barreiras ultrapassáveis ali. Aliás, impossível de serem ultrapassadas, né? Você, como é que vai transpor uma barreira de ter uma renda de 50 mil por mês para poder receber o financiamento? Então, se criou uma barreira que a maioria da população não consegue, de fato, se manter o programa, mas na prática ele não existe. Tanto que, se você vê hoje, você pegar as faculdades mais caras, os cursos mais caros, houve um esvaziamento por completo do FIES. Vou dar um exemplo. Na turma de medicina aqui, normalmente você tem 1 ou 2. Na turma de 105 alunos, você tem 1 ou 2 FIES. A média era 8, 10. E interessante a gente ver que a defesa da educação sempre é um discurso central de candidatos. Mas quando se chega na prática, no exercício do mandato, no exercício do cargo, a gente consegue ver que aquilo muitas vezes fica no discurso, fica no falatório, fica na promessa de campanha, termina por não se confirmar na prática. E no caso da educação, teve pandemia, teve dificuldades, mas, além disso, não se viu os mecanismos para superar essa dificuldade provocada pelo momento, e mais, houve um desmonte em várias áreas, a gente detalhou algumas delas aqui para vocês, e a expectativa é que esse discurso que foi colocado em campanha pelo presidente Lula seja colocado em prática. Ele já deu essa demonstração hoje com os reitores de reestruturação, de recuperação financeira e de autonomia das universidades.